Olá, alunos do oitavo ano! Como vocês estão? Puxa, que alegria estar aqui falando com vocês novamente. Como foram de férias? Espero que tenham tido ótimas férias, que tenham descansado bastante. Férias atípicas estas que nós tivemos, mas agora estamos aí prontos, com as baterias recarregadas para iniciarmos o segundo semestre. E você, aluno do oitavo ano, mês de agosto, você já está com um pé e meio lá no nono ano. Então, força na peruca, vamos estudar bastante, porque esse é o caminho, gente bonita. Alguns recados nesse início da nossa aula. Por enquanto, utilizaremos a apostila número 2. Então, ainda temos algumas coisas para nós terminarmos da apostila número 2. Então, logo a gente termine tudo que lá temos, começaremos a apostila número 3. Aos alunos novos do oitavo ano, me apresento, sou o professor Igor, professor de língua inglesa, e desejo que vocês sejam todos muito bem-vindos à nossa escola. Aos nossos alunos que já são, não vou falar velhos, já são antigos com a gente, também desejo a todos um ótimo retorno e um excelente segundo semestre para todos vocês, gente bonita. Vamos começar nossa aula? Sensacional! Portanto, já separa a sua apostila número 2 e a gente vai dar sequência nos nossos estudos. Nós faremos nessa aula, algumas coisas que estão lá na parte número 7 da sua apostila. Portanto, peguem-a, abra lá na página número 27 e aí vamos nós na página 27 da sua apostilinha, gente bonita. It's time to get started. Here we go. Let's go. Okay, here we are. Page number 27, part number 7. And today we are going to talk about catch song. Do you have any idea what is the meaning of a catch song? Do you know what's that? Do you know where this word comes from? A palavrinha catch vem da palavrinha do verbo catch, que é o verbo pegar. Agora, se eu tenho uma música que é catchy, what is that? Any idea? Vou mostrar uma catch song for you e vamos ver se você consegue presumir que tipo de música que eu estou falando. E agora, o que será uma catchy song? Olha lá, vamos lá. Já ouviu essa música? Baby shark, do-do-do-do-do, baby shark, do-do-do-do-do, baby shark. Mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark. A catchy song é aquela música que você ouve e ela fica grudada no seu cérebro. Essa musiquinha Baby Shark, quando foi lançada, a gente não conseguia esquecê-la de jeito nenhum. E agora que eu coloquei aqui, ativei a sua memória e você certamente vai ficar com isso colado aí na sua mente. Essa é um exemplo de catch song. Catch. Em português, a gente fala que é uma música chiclete. Essa é a ideia de catch song. Olha lá. Daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark. Claro que aqui na nossa apostila a gente não vai falar de Baby Shark. A gente vai falar das grandes músicas aí que marcaram, consideradas aí músicas chicletes de todos os tempos. Mas antes da gente dar uma olhadinha nessas músicas e nesse contexto, a gente começa a nossa aula com um dialogue. Here we have a dialogue, um diálogo inicial. E nesse diálogo inicial, a estrutura se passa, it's school's out for summer. Ou seja, qual é o contexto? Férias de verão. As férias de verão nos Estados Unidos, as escolas, em momentos normais, não estes que nós estamos passando, eles param lá no mês de junho e voltam no mês de agosto para as aulas. E aqui, esse diálogo vai retratar justamente esse período de summer break. Summer break são as férias de verão, tá bom? E a gente tem o seguinte contexto, olha só. Next month,
it's going to be the beginning of our summer break. How about having a huge party at school? So a huge party. So big, huge. This is the difference between big and huge, ok? Huge, alguma festa grandiosa, enorme, ok? Como é final de ano lá nos Estados Unidos, as aulas terminam lá no mês de junho, né? Não que seja as férias do meio do ano, mas o ano letivo termina em junho e ele começa apenas em agosto novamente. No entanto, lá nos Estados Unidos, eles estão iniciando um ano novo escolar agora no mês de agosto. So, qual é a ideia dos personagens desse nosso dialogue aqui? Ele fala assim: How about having a huge party at school? We can talk to the principal and invite some incredible covers to perform on stage. Quando ele fala que eles vão conversar com the principal, em uma escola, the principal é o diretor da escola. Então, eles vão lá conversar com o diretor and they are going to invite some incredible covers to perform on stage. But what is a cover? Do you know? What is the meaning of cover? Do you know what a cover is? Do you know any Elvis Presley covers? In popular music, a cover version, or simply cover, is a new performance by someone other than the original artist. Então, eles queriam alguém icônico. Então, quem que eles queriam? Um cover, ou seja, um cover é aquela pessoa que vai representar alguém famoso, vai representar uma outra pessoa. E eles queriam alguém parecido com Elvis Presley. E essa nossa aula, ela é justamente baseada em Elvis Presley. E por que Elvis Presley, o que tem a ver com Cat Song? Porque algumas músicas do Elvis Presley são consideradas Cat Song, músicas chicletes. Por exemplo, It's Now or Never. Então é uma música aí que a gente começa a cantarolar e todo mundo já relembra e aquele pedacinho ou a música inteira vem à mente. Então, esse é o contexto do nosso diálogo de hoje. Então, os alunos estão saindo de férias e eles querem aí uma festa grandiosa para encerrar o ano. Vamos dar uma olhadinha nesse diálogo de maneira interativa? Vem aí com vocês, The Sims do Colégio Objetivo. Atenção à telinha, pode ir lendo na sua tela ou acompanhar o diálogo no livro, relembrando essa estrutura que a gente já estudou, tá bom? Vamos lá? Catchy song of the moment. School's out for summer. Next month is going to be the beginning of our summer break. How about have a huge party at school? We can talk to the principal and invite some incredible covers to perform on the stage. Do you know what a cover is? Do you know any Elvis Presley's cover? In popular music, a cover version, or simply cover, is a new performance by someone other than the original artist. Mr. Adams, may we talk to you? How can I help you? We are thinking about having a party to celebrate our summer break. And why not invite a cover singer? It's an interesting idea. Who are you thinking about? We thought about Elvis Presley or maybe Michael Jackson. Or David Bowie? Which one do you prefer? I prefer Elvis Presley because he was a king of rock and roll and his songs are catchy. Michael Jackson will be better because it's his death anniversary in June. What do you think? That's creepy, but it's a way to pay tribute to him. Girls, I like your ideas, but it's better if you talk to the other students and bring me your final decision. Okay, sir. Thank you very much. You are welcome. Muito bem, eu sei que você ama esses The Sims. E como você viu, então eles estão pensando em contratar um cover aí. Ou Elvis Presley ou Michael Jackson, ok? E aí, tem uma perguntinha aqui para você pensar um pouquinho no finalzinho da sua página 27. So, the question is, do you know a catchy song? Do you know a catchy song?
Você conhece alguma música que cola? Você ouviu, colou aí na sua cabeça. Pode ser em português, pode ser em inglês. Olha só, se eu tenho do na pergunta, eu tenho do na resposta. If yes, so yes I do. Se você não conhece nenhuma, no I don't. Mas eu tenho certeza que você conhece alguma. Pode ser um funk, pode ser aí alguma música que você ouça e que você acha que é uma catchy song. Aqui mesmo do lado, ó, tem uma definição, ó. What is that song stuck in my mind, in my head? The song is so catchy that I can't get tuned out of my head. Então, essa é a ideia da catchy song. É aquela música que gruda na sua cabeça e ela não sai mais. Catchy song, ok? Então, se você sabe, aqui, what is its name? Então, coloque aí qual é o nome dessa música, se é que você conhece alguma. E aí, no dia da nossa live, eu vou perguntar para você se você conhece, você vai dizer aí para mim que música que você acha, na sua opinião, hoje em dia, que música que é bastante catchy, ok? E daí você coloca aqui nessa respostinha no finzinho da sua página 27, tá bom? Bem, lá no nosso diálogo inicial, ele mencionou então Elvis Presley. Os alunos queriam, portanto, um cover do Elvis Presley. But, do you know who Elvis Presley was? Você tem alguma ideia de quem foi Elvis Presley? Yes or no? So Elvis Presley is known as the King of Rock and Roll. Então ele tem esse título de ser o rei do rock and roll. Do you know why? Vou dar aqui alguns aspectos para vocês, algumas curiosidades de Elvis Presley, e daqui a pouco a gente vai assistir um videozinho. Olha só. Elvis Presley was born in Tupelo, Mississippi on January 8th, 1935. He was influenced by listening to music in church, the gospel music. Então, a primeira influência musical de Elvis Presley foi na igreja, através da música gospel. Aliás, você sabe o que significa o termo gospel? Ah, você vai descobrir daqui a pouquinho por que gospel music tem esse nome. Elvis was a film and a television celebrity. Então, ele não foi apenas um cantor e compositor, mas ele também foi um astro da TV. Por falar em TV, vou contar uma curiosidade para você. Elvis Presley revolucionou a forma de se apresentar na televisão, porque ele remexia muito seus quadris. Quadril em inglês é chamado de hip. H-I-P, H-I-P. E como ele remexia muitos quadris, o pessoal curtia da televisão, ele fazia muito sucesso. Mas as primeiras apresentações de Elvis causavam grande impacto quando ele estava na televisão, porque o pessoal não entendia muito bem aquela dança e era algo considerado impróprio. Então a recomendação para os câmeras era, quando Elvis fosse se apresentar em um programa de televisão, eles tinham que mostrar o Elvis da cintura para cima, para não o mostrar rebolando, remexendo o quadril na televisão. Olha só. Muito bem. Daí ele traz ainda, eu coloco aqui para você, 3 grandes hits do Elvis Presley. Don't Be Cruel, Good Luck Charm and Suspicious Minds. Foram as músicas, aí as músicas que são 3 músicas que consecutivamente juntas, olha só, consecutivamente são juntas, né? Ficaram aí no primeiro lugar juntas, né? Algo inédito até então. Ele tem o título de The King of the Rock and Roll e ele morre aí on August 16th, 1977, on heart failure. Então ele teve um ataque cardíaco, né? E acabou falecendo jovem, né? Se você fizer a continha aí, nasceu em 35 e morreu em 77, um jovenzinho de 42 anos, mas com um sucesso tremendo. Para você aí poder fazer a nossa próxima atividade, vou passar um videozinho para você falando um pouquinho sobre essa história do Elvis Presley, tá bom? Atenção aqui na telinha, vamos lá? Let's go.
It is time for a few fun facts about a rock and roll legend named Elvis Presley. When it comes to the world of rock and roll, it is hard to talk about music legends without mentioning the musician and actor Elvis Presley. Elvis Aaron Presley was born on January 8, 1935, in Tupelo, Mississippi, where he was named after his father, Vernon Elvis Presley. At birth, his family was sad because although Elvis was supposed to be a twin, his twin brother died. Growing up, Elvis and his family were poor as well. But his family attended church where Elvis received his early music influences from gospel music. At the age of 11, for his birthday, Elvis received his first guitar. A few years later, he won his first talent show at Humes High School in Memphis, Tennessee. After graduating high school, Elvis chased his dreams of becoming a musical success, and in 1954 released his first musical single, That's All Right. Elvis quickly rose to success, gaining fans because of how he moved his hips on stage. And in a later hit on the music charts, he did a song called Heartbreak Hotel. From there, Elvis got into acting and signed a deal with Paramount Pictures, becoming a hit on television and in film. An example of his success was with his first film, Love Me Tender, where in 1956, this film became a box office hit with a story about the Civil War and a payroll train robbery. During this time, the war was going on and Elvis received a draft notice. This caused him to have to go and serve in the military. He traveled to Germany to serve, and while traveling in the military, he would meet his future wife in Germany, Priscilla. Elvis would later go on to appear in films like Girls, 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 Blue Hawaii, and Viva Las Vegas, to name a few. In his career, he had multiple #1 hits including Don't Be Cruel, Good Luck Charm, and Suspicious Minds. Of course, being popular, he received multiple awards, including winning 3 Grammy Awards, leading many to give him the title, the King of Rock and Roll. Elvis died on August 16, 1977, of heart failure at the age of 42. Muito bem. Agora que você já sabe um pouquinho mais do Elvis Presley, this is your turn now. What you are supposed to do? Let's move on to page number 28 here. Improve your knowledge. Here on page number 28, we have read the short biography of Elvis Presley and complete it with the verbs from the box. Agora é a sua vez. Você tem um quadrinho e esse quadrinho é a biografia. Olha só, biografia. Bio, vida. Grafia, escrita. Quando a gente fala em uma biografia, estamos falando da escrita da vida, ou seja, a história de alguém. E aqui a gente tem biography, a biografia do Elvis Presley. Fatos importantes. Você já assistiu o videozinho, você já está entendendo um pouquinho melhor a importância e alguns fatos curiosos sobre Elvis Presley. It's your turn. You have to use these verbs in the simple past. Pay attention. You have to write these verbs into the simple past. Então, você tem que escrever esses verbos usando o simple past e completar a história do Elvis Presley, ok? Lembre-se, como eu vou usar esses verbos no simple past, você precisa lembrar que em inglês a gente tem verbos regulares e verbos irregulares. Verbos regulares são aqueles que a gente acrescenta ed para passá-los no passado. E o irregular é aquele que tem uma forma própria de passado. O desafio para você e você tem de levar esse exercício pronto no dia da nossa live, tá bom? Então, assim que você terminar de assistir o vídeo, você já vai fazer esses exercícios que eu vou pedir para você e tem de levá-los prontos no dia da live, tá bom? Então, olha só. A gente tem os verbos, por exemplo, watch. Watch, assistir. It's a regular verb. So we have to add ed. Então, se eu vou passá-lo no passado, eu vou colocar watched. Eu vou colocar um ed no final. Já get is an irregular verb. As irregular verb, we don't have to add ed. Não vou acrescentar ed. O passado do get vai ser got. E assim por diante.
e você precisa ver qual é o significado desses verbos, relembrar os significados e completar esse texto. Esse é o primeiro desafio que você tem para fazer. Ler a biografia e completar. Vou fazer o primeiro com você porque eu sou bonzinho. Olha, Elvis Aaron Presley was born in Tupelo, Mississippi on August 8, 1935. At a young age, people noticed that Elvis had an excellent singing voice. Ou seja, de todos esses verbos aqui, você precisa saber primeiro o significado de cada um deles. Como eu sei que have é o verbo ter, qual é o melhor verbo que tem? Ele tinha uma voz excelente. Portanto, se ele tinha uma voz excelente, o passado de have vai ser had. Então, olha só. Elvis had an excellent singing voice. E assim por diante. Você vai ler o texto e prestar atenção no que você está lendo, entendendo. Qual é o seu trabalho, então? Completar o texto no passado, entendendo um pouquinho mais sobre a história do Elvis, tá bom? Você tem de fazer esse primeiro exercício para revisar os verbos no passado, retomar o inglês aí na sua mente, e às vezes ele ficou meio enferrujadinho nas férias. Então, this is your time. Exercise number 2. Match the words in bold in the text on page 28 with their definition. Se você observar, o texto ele está cheio de palavrinhas em negrito, expressões em negrito. E o que você precisa fazer? Relacionar a expressão com a sua tradução. Então, por exemplo, by ears. Qual dessas traduções é aí a tradução da expressão by ear? Olha, se ear é ouvido, portanto, aqui, ó, de ouvido, a gente vai colocar letra A. Ó, by ears, de ouvidos, tá bom? Então, você tem que fazer o exercício 2 também. E o último exercício que você precisa fazer é o exercício 3. O que você precisa fazer neste exercício? Olha, ele vai dando algumas coisas que ele falou do texto e você tem de completar. Então, por exemplo, the abbreviation of popular music is... O que será que o texto fala? Né? Qual é a abreviação de popular music? Ah, olha só. Popular music, pop music. E assim por diante. Esse exercício 3 você procura no texto. Diz que é o último, mas tem o exercício number 4. 3 perguntinhas para você responder. Uma eu já dei de lambuja aqui para você, né? De acordo com o texto, when was Elvis Presley born? Where was he born? And when did he die? Já está aqui a resposta, tudo bem? Olha só, com essa imagem do Elvis Presley, me despeço de você na nossa aula de hoje, lembrando que você tem de fazer esses exercícios, páginas 28 e página 29, para a nossa live. É o momento de você, sozinho agora, ler o texto, relembrar as estruturas dos verbos, retomar um pouquinho do inglês e aí fazer esses exercícios, tudo bem? Para o dia da nossa live. Faça o máximo que você conseguir. Às vezes, pode ser, acho que não será o caso, mas um ou outro você não consiga fazer. Não há problema. O importante é você tentar fazer e fazer o máximo que você conseguir. Tá bom? E olha só essa frase do Elvis Presley. I never expected to be anybody important. Ou seja, nunca esperei ser alguém muito importante. Olha só essa modéstia de Elvis Presley. Muito bem, 8º ano. Foi uma alegria estar com vocês, retomar esse semestre. Adoro vocês, vocês são sensacionais. Nos encontramos, então, na nossa próxima aula. E não esqueça de fazer os exercícios propostos para a nossa live, para o nosso próximo encontro na nossa live. Tá bom, gente bonita? Um abraço para vocês e até lá. Bye bye, everybody. See you later, alligator. Bye bye, butterfly. See you.